Rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal JS TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa tarde aqui pra deixar você extremamente bem informado. Vamos falar sobre o Remo, cara, vamos falar sobre o Clube do Remo, trazer algumas informações aqui pra vocês, né? Então já chega deixando o like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Vamos falar sobre o Aleph Manga, falta só anúncio, né? Já tá tudo certo entre o Remo e Aleph Manga. O Pedro Rocha, que já tem novo clube, já foi anunciado. E o que é verdade e o que é mentira, se a equipe do Remo vai se tornar SAF ou não vai se tornar SAF. Deixa o like aí, inscreva-se, compartilha com seus amigos, é muito importante pra gente a sua ajuda, para que nós possamos crescer cada vez mais aqui o nosso canal, tá bom, meus amigos? Olha só, antes de qualquer coisa, falar sobre o técnico, parece que já tá chegando ao fim aí essa situação do técnico do Remo, né, meus amigos? O Remo deve fechar com o Martim Palermo. Ele foi dispensado da equipe do Fortaleza e pode chegar aí. Existia a possibilidade do Cuca, existia a possibilidade do Thiago Nunes, foi procurado também o próprio Renato Gaúcho, que já não cogitou essa possibilidade, mas o Palermo, né, ele foi jogador com passagem pela seleção argentina. Martim Palermo se tornou treinador em 2013, assumindo times do seu país, do Chile e também do México, tá? Até chegar ao Brasil, onde treinou a equipe do Fortaleza na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele chegou bem, né? Ele assumiu o Leão do PC na 23ª colocação aí, aliás, na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e fez o time subir de produção, mas não conseguiu evitar o rebaixamento, né? Antes da derrota para o Botafogo na última rodada, o Fortaleza do Palermo estava invicto a 9 jogos. Então, assim, ele quase que conseguiu fazer um milagre em tirar o Fortaleza aí do rebaixamento, mas por conta do desempenho, né, do time nas últimas rodadas, a diretoria do Fortaleza entendeu que o Palermo não é o culpado, né? E justamente a possibilidade de permanência do técnico por lá, que não deixa o Remo avançar nessa negociação, mas a notícia que já saiu ontem é de que foi dispensado. O Palermo não é mais técnico, então se havia algum problema para o Remo para negociar com o Palermo, não existe mais problema, que o Palermo não é mais técnico da equipe do Fortaleza e pode pintar no Remo aí como a solução dos problemas. Tá demorando muito, hein, Braz? Tá demorando muito. O Guto já não vai ficar, então tá demorando muito já decidir, porque o planejamento já era para ter começado. Eu sei que a diretoria pode iniciar um planejamento, mas é necessário que o treinador também inicie, avalie o elenco, e é muito importante. Então o Palermo nesse momento surge como o favorito para assumir a equipe do Remo, tá? Outro que pode chegar, né? Aliás, já chegou, só falta anunciar, faltam alguns detalhes para poder anunciar oficialmente, é o Aleph Manga, cara. Inclusive ele já falou até nas redes sociais, né, que só falta assinar, né? Depois de ter a contratação revelada, né, pelo executivo de futebol do Remo, né, o Marcos Braz, na última segunda-feira, dia 8, o Aleph Manga resolveu se anunciar, né, o acerto com o clube através das redes sociais, tá bom? Em sua página pessoal, o atacante marcou o perfil oficial remista, né, indicando que vestirá a camisa azul marinho na temporada de 2026. Vale lembrar que o time azulino não anunciou nenhum contratado para a próxima temporada até agora, né? Que marca o retorno do Remo aí para a Série A, né, após 32 anos. Segundo o Marcos Braz, né, apesar de eu gostar de falar sobre os jogadores só quando estão acertados, o clube conta com o Aleph para a próxima temporada, então já adiantou aí o Marcos Braz a negociação com o Aleph Manga. Ele que é um ponta de 31 anos, ele disputou 31 jogos, né, no Leão da Ilha em 2025, com 4 gols e 2 assistências. Na última Série B, competição que o time remista também disputou, o Manga jogou 23 vezes, sendo 10 como titular, marcando 3 vezes, dando 2 passes decisivos para gol, tá? Ele é natural de Santos, né? O atacante atuou por clubes como Jabaquara, Bandeirante, Maringá, Asa, Resende, Cururipe, até chegar ao Volta Redonda, quando se destacou em 2021, quando fez 12 gols em 15 jogos, além de contribuir com 2 assistências. O desempenho, né, daquele ano levou o Aleph Manga para o Goiás. Depois do Esmeraldino, ele acertou com o Curitiba, e depois de 79 jogos pelo Coxa, 29 gols e 11 assistências, o jogador teve a carreira interrompida por 360 dias por conta daquela situação lá, da manipulação de resultados, enfim. Então, antes de voltar ao Curitiba, ele atuou pelo Paphos do Chipre, até ser liberado, né, para voltar aos gramados em outubro do ano passado, ao fim da última temporada. Então, assim, ele é um bom jogador, eu lembro dele jogando aqui no Remo,
um bom jogador, veloz, ele é alto, né? Ele tem uma boa presença de área, então ele consegue jogar pelo lado do campo, joga também como um 9 ali, ou como um falso 9, como queira você falar. Eu acho que vai ser uma boa contratação, mas eu não consigo achar o Aleph Manga uma contratação para chegar, vestir a camisa e ser protagonista. Eu acho que ele é um jogador para compor elenco, um jogador para entrar no decorrer da partida. Ele é esse jogador, foi no Avaí, foi no Curitiba, um jogador que entra no decorrer do jogo para pegar uma equipe mais cansada, né, e imprimir essa velocidade, mas eu não consigo achar que ele vai chegar e ele vai ser um protagonista aí na equipe do Remo. Mas para compor elenco, eu acho que ele é um bom resultado, tá? Tanto que o Manga saiu, né, que eu não acho que vai ser protagonista, e saiu um protagonista que foi anunciado pelo Curitiba, né, o Pedro Rocha, que foi artilheiro da Série B de 2026. O atacante de 31 anos assinou contrato com o Coxa até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? O Pedro Rocha, que foi o artilheiro, como eu disse, da Série B do Brasileirão, foi o primeiro reforço anunciado do Curitiba para a temporada de 2026, a temporada da volta do Curitiba à Série A. Tá? O Coxa oficializou a contratação do jogador de 31 anos na última quinta-feira, após a aprovação dos exames médicos. Tá? O Pedro ele assinou um contrato até o fim da Série B, da Série A do Campeonato Brasileiro, e se encaixa no perfil buscado pelo Departamento de Futebol do Curitiba, que tem no ataque sua prioridade para poder reforçar o elenco. Na Série B, o Coxa fechou a competição como campeão, mas marcou apenas 39 gols. Então, apesar de ter sido campeão, né, o Coxa fez poucos gols, teve um ataque muito ineficiente na Série B desse ano. Tá? No Remo, na última temporada, o Pedro Rocha ele disputou 44 jogos, fez 19 gols e deu 9 assistências. Na carreira, ele já passou por Grêmio, Spartak Moscou, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza, Criciúma. Ele é um jogador de 31 anos bem rodado. Tá? Se o Curitiba está contratando o Pedro Rocha porque ele foi artilheiro aí da Série B, se eu não me engano, esse foi o primeiro ano que ele foi artilheiro de alguma competição desse nível, tá? Porque ele não tem por característica ser um fazedor de gols, tá? Ele não tem uma característica por ser um fazedor de gols. A característica dele é diferente, é um jogador de lado, de velocidade, finaliza bem também, mas não é um 9, ele é um 11, um 7, vamos dizer assim, mas deixou o Remo aí e já fechou com a equipe do Curitiba, tá, meus amigos? Uma outra coisa que tá martelando na mente dos torcedores do Remo é a possibilidade do Remo virar uma SAF, né? E enquanto vários clubes estão mudando a estrutura e adotando o modelo de sociedade anônima, né? O Remo, segundo uma nota emitida pelo clube nessa quinta-feira, dia 11, a diretoria ressaltou que nunca cogitou a mudança de estrutura para SAF, cara. O comunicado, né, ocorre para negar informações que visam apenas tumultuar o ambiente e a instituição. Isso porque durante essa semana surgiu algumas informações de que o Remo iria ser vendido, né, que iria virar SAF. Então o clube do Remo emitiu a seguinte nota, ó: o clube do Remo vem a público negar veementemente qualquer notícia referente às mudanças sobre a estrutura associativa do clube. Nos últimos dias, as informações sem precedentes estão circulando de forma irresponsável sobre a mudança do modelo associativo que o clube tem atualmente para a Sociedade Anônima de Futebol, a conhecida SAF, né? A diretoria ressalta que nunca cogitou a mudança de estrutura para a SAF e que as falsas informações visam apenas tumultuar o ambiente e também a instituição. Então não vai ser dessa vez, tá? No entanto, né, a gestão anterior, a do Tonhão, né, atual presidente do clube, chegou a estudar a possibilidade de modelo da SAF no clube azulino, segundo o ex-mandatário Fábio Bentes, tá? Abre aspas aí para o Fábio Bentes, ó. É uma discussão que precisa ser travada para que se tenha uma discussão e ir para o mercado. Pode ser que o clube decida não ter um parceiro, continuar como uma associação e não ter uma SAF. É uma escolha, é um caminho. Alguns clubes vão optar por esse caminho, mas pode ser que a gente decida ser SAF e vender o controle acionário, disse Fábio Bentes em entrevista publicada em 1º de outubro de 22. Então lá atrás, né, o Fábio Bentes, ele imaginava a possibilidade do Remo ele virar SAF, mas nessa gestão agora já deixaram muito claro que essa possibilidade ela não é cogitada. Então, se você é torcedor do Remo, tá achando, a gente vai virar... Não, nessa gestão, em princípio, isso não vai acontecer, segundo a nota oficial aí dos dirigentes, né, da diretoria remista, tá bom? Meus amigos, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento um vídeo exclusivo para falar sobre a grande torcida de Belém, cara. A grande torcida do Pará,
que é a do Remo, seja muito bem-vindo à Série A. A Série A com o Remo vai ficar mais alegre, mais feliz, porque a torcida do Remo ela é uma torcida extremamente diferenciada. Então, ó, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, esse é o JS TV, forte abraço, tamo junto, valeu!